Nesse vídeo, eu farei exercícios sobre a interpretação gráfica da raiz de uma função. Te interessa? Então viaja comigo. Esta questão nós temos uma função f, nós não temos a equação dela, nós temos o gráfico dela. E nós sabemos que isto daqui representa o domínio, que são os valores de x. Então, o x aqui ele vai de menos 2,1 a 2,1. E aqui está associado ao contradomínio, os valores de y. Vamos lá então. No item A, eu quero saber as raízes da função. Graficamente, notem que o gráfico corta o eixo x, ou a gente diz também ele intersecta o eixo x em 3 lugares. Onde ele intersecta o eixo x neste ponto aqui, neste outro ponto aqui e nesse terceiro aqui, Portanto, esse gráfico está intersectando, está cortando o eixo x em 3 pontos. E veja que cada um desses 3 pontos tem um valor de x e um valor de y. No primeiro caso, o valor de x deste primeiro ponto aqui é menos 2. No segundo caso, o valor de x é 0. E no terceiro caso, o valor de x é 2. Estes 3 números, graficamente, são exatamente as raízes da função. Isto sempre acontece, não só para esta função, tá? Onde cortar o eixo x, você pega os números ali, e esses números serão exatamente as raízes da função. Muito bem. Agora, no item B, quais são os pontos em que o gráfico intersecta ou corta o eixo x? Bom, são esses 3 que a gente já destacou, né? Perceba que todos eles são pontos que estão sobre o eixo x. Qualquer ponto sobre o eixo x tem y valendo 0. Então, todos eles aqui vão ter y0. Então, o gráfico vai intersectar, vai cortar o eixo x nesses 3 pontos aqui. Pessoal, apenas para lembrar, por que qualquer ponto em cima do eixo x tem y valendo 0? Porque se o ponto está em cima do eixo x, ele não sobe e nem desce nada em relação à origem, né? Se ele não sobe e não desce nada, ele não está variando assim, A variação de y dele é 0. Por isso que qualquer ponto em cima do eixo x tem o y valendo 0. Reparem que as raízes, que são essas 3 aqui, e os pontos em que cortam o eixo x, em que o gráfico corta o eixo x, eles têm alguma coisa em comum. O que é? O valor de x desses 3 pontos é exatamente o que? As raízes. Para fechar, isso sempre acontece, tá? Para qualquer função, não só para essa. Qual é o ponto em que o gráfico intersecta, corta o eixo y? É neste ponto aqui, que é o ponto 0, 0. Veja que nesse caso, o gráfico intersectou o ponto no 0, 0, o eixo y no ponto 0, 0, acabou coincidindo com um dos pontos em que o gráfico cortou o eixo x, mas isso foi coincidência, tá? Não é uma regra. Fechou? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.